Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. E hoje nós estamos estudando a lição de número 6 da classe de jovens, que tem como título Justificados pela Fé em Jesus Cristo. Vale lembrar que este é um projeto do Departamento DENEC, que é o nosso Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa IEADERN, que tem como diretor o nosso pastor Reinaldo Aldilo, ao qual nós agradecemos a oportunidade de estar aqui ministrando a poderosa palavra de Deus e ensinando um pouquinho mais a você, professor de jovens, para que a sua aula seja aí com mais excelência. Hoje estamos aqui, eu sou a professora Heloísa Medeiros e estaremos hoje debatendo com o professor Caleb Diniz, ao qual eu dou a paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Caleb. Sou irmã Luísa, é um prazer estar aqui com vocês, com você falando mais uma vez da palavra de Deus, estudando ainda mais sobre essa lição maravilhosa, né? Que é endereçada ao livro de Gálatas e os ensinamentos que nós vamos receber ainda mais aqui nessa lição. Exatamente. Nós estamos estudando a carta aos Gálatas, né? E nós já temos aprendido muitas lições. E nessa introdução, para que nós venhamos adentrar mesmo em nosso estudo bíblico, eu quero relembrar, né, recapitular aqui para você, professor de jovens, que do capítulo 1, dos versos 6 ao 9, Paulo está fazendo ali uma denúncia do falso evangelho e uma denúncia também dos falsos pregadores. Aí nós temos o verso 10 do capítulo 1, que é uma transição, ok? Esse versículo 10 é baseado em perguntas, né? Onde ele faz essa transição que inicia do versículo 11 do capítulo 1 e vai até o último versículo do capítulo 2, ok? Nesta parte, o que é que Paulo faz? Ele faz uma defesa do verdadeiro evangelho e do verdadeiro pregador. E aí, da mesma forma, também há uma transição para o texto que nós estamos estudando hoje. Por quê? Porque, primeiro, Paulo, ele se justifica, né? Ele defende o seu apostolado, ele denuncia, ele faz uma defesa do evangelho e agora, neste capítulo 3 que nós estamos estudando, ele vai aprofundar a doutrina, né? A teologia, melhor dizendo, que ele está pregando desse evangelho que ele está defendendo, ok? Ele vai aprofundar a doutrina, né, desse evangelho que ele havia pregado. Para quê? Para que a igreja se fortalecesse e assim permanecesse, né, firmes diante dos ataques e das ameaças doutrinárias que eles estavam ali atravessando. Então, até aqui, nós vemos que Paulo defende que havia recebido o evangelho diretamente de Cristo, ok? Em sua defesa do seu apostolado. Ele defende que as igrejas da Judéia haviam reconhecido o seu apostolado, né? Que ele foi levantado para pregador do evangelho aos gentios. Vale lembrar também que até então os pilares, né, da igreja, como Pedro, Tiago e João, também já haviam reconhecido que Paulo, sim, tinha sido levantado apóstolo para pregar aos gentios, né? E que o evangelho que Paulo pregava repreendeu Pedro com autoridade. Vocês lembram do episódio que repreendeu Pedro com autoridade por causa do procedimento incorreto, né, de Pedro ali no meio dos gentios, ok? Então, Paulo estabelece
o firme fundamento do evangelho, que pregava a verdadeira mensagem da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ok? E aí nós adentramos justamente a partir aqui do versículo 1, que vai até o versículo 11, né? E nós vamos ver aí no primeiro tópico, que é sobre o questionamento de Paulo. O que é que nós temos, professor Caleb, para acrescentar sobre este primeiro tópico? É verdade, você deu uma excelente introduzida aí nessa parte, né? O primeiro capítulo, o segundo capítulo, foi mais focado na defesa do apostolado e da mensagem dos apóstolos. Quando entra no terceiro capítulo, ele foca exatamente na repreensão mais firme para os Gálatas, né? Ele traz para aquela repreensão, ó insensatos Gálatas. Paulo estava tratando como se fossem pessoas, tratando com pessoas que traíram o verdadeiro ensinamento do evangelho que eles receberam. O tema dessa lição, ela está relacionado à justificação. O conceito, que aí eu já trago para os irmãos, para que vocês tragam para a igreja, porque às vezes aí os irmãos não têm noção desse conceito de ser justo. Quando Paulo fala o que é ser justo, ele está falando que você creu em Jesus, em seu sacrifício, e foi justificado por Cristo. Não é uma coisa que você fala assim, não, eu cumpro as regras todas perfeitamente. Eu sou uma pessoa que cumpria a lei. A grande discussão está aí. Porque os gentios, eles tiveram a mensagem do evangelho, que Cristo salvou a humanidade, só que não foi simplesmente um Cristo histórico. É um Cristo crucificado. A mensagem de um Cristo que pagou a conta. Então, os Gálatas não simplesmente receberam uma mensagem. Aqui, Russell Shedd, na Bíblia dele, fala que eles foram experimentados nos sofrimentos. Paulo cobrou isso, a gente já vai falar isso mais na frente. Houve milagres no meio dele. A palavra fala que eles receberam o Espírito Santo. Então, eles estavam trocando não apenas palavras, não apenas o evangelho. Ele estava trazendo uma mensagem com milagres, com a atuação do Espírito Santo, trocando isso simplesmente por falácias, ou seja, ensinamento de judaizantes, trocando uma liberdade pela escravidão. A mensagem de Paulo se resume nisso. É você trocar, como é, tipo assim, amigo, você raciocina, era tipo como Paulo, vocês estão agindo, vocês estão pensando, quem foi que enfeitiçou vocês? Porque a única coisa que justifica a troca que vocês fizeram é um feitiço. Era isso que ele trazia. E o feitiço no sentido de ludibriar com palavras e com visão. Feitiço mesmo de feiticeiro. Então o que é que acontece? Só isso justifica, porque você trocar o que foi apresentado por vocês, a ação do Espírito Santo, o que vocês pagaram, sofreram por esse evangelho, por regras que não vão levar a nada, só se vocês estão sem raciocinar corretamente. Então, Paulo já entrou assim, batendo dessa forma e com essa repreensão, para que eles acordassem que eles já tinham tudo. O evangelho é pronto e fechado, é uma missão completa. Não há mais nada a ser acrescentado, a não ser você crer nessa mensagem. Exatamente, né? E aí nós vemos essas perguntas que Paulo faz nesses primeiros versículos. Nós temos aí pelo menos 5 perguntas retóricas, né? Que é aquela pergunta retórica que não precisa ser respondida. E aí, Paulo, eu quero trazer aqui para vocês fazerem, viu, professor, essa divisão na sua classe de jovens, que é justamente uma divisão exegética, né, desses versículos. Quais são as perguntas retóricas? Primeira pergunta que Paulo faz: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Segunda pergunta: recebeste o Espírito pela pregação da lei ou da fé? Terceira pergunta: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quarta pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Quinta pergunta: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei
ou pela pregação da fé. E aí, de início, né, de cara, na primeira pergunta, Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, vocês não podem fazer nada para se salvar, para se auto, né, salvar-se a si mesmo. Porque Paulo estava dizendo que a salvação, ela não vem por méritos humanos, ela não vem por obras da lei, porque o ser humano, por melhor que seja, né, por mais bonzinho que seja, ou por melhores e maravilhosas obras que façam, não pode salvar-se a si mesmo. Era isso que Paulo estava dizendo. E outra, você já viu um morto fazer alguma coisa? Um morto responder? Um defunto não responde. Por mais que externamente esteja vivo, mas internamente, diante de Deus, é considerado o quê? Morto espiritualmente. E que essa condição para que seja salvo só vem pelo quê? Através da fé, da graça em Cristo, Jesus Cristo, e não orientado por obras, né? Como o falso evangelho, a falsa pregação, a falsa doutrina estava pregando para eles, né? Esses falsos pregadores. E aí nós vemos o seguinte, que esse adjetivo, como Caleb já falou, o adjetivo insensato, né? Significa aquele que não tem entendimento. Ou seja, eles estavam ouvindo as falsas pregações e não estavam conferindo nas escrituras se as coisas realmente eram como estavam sendo ditas, né? E aí o verbo fascinar significa o quê? Enganar. Nós sabemos que os falsos mestres, eles têm uma oratória perfeita, né? Uma oratória persuasiva. É uma pessoa que tem lábia, consegue persuadir com a sua voz mansa, com a sua voz doce, com a sua oratória perfeita, com o seu português robusto, né? Então ele consegue persuadir e enganar, e era isso que eles, os crentes de Gálatas, né, da região da Galácia, estavam ali se deixando ser enganados. Mas aí Paulo estava dizendo que a crucificação de Cristo foi tão bem explicada por Paulo a eles que não havia, portanto, nenhuma desculpa para que eles se afastassem da comunhão cristã, seguindo ali agora o quê? Falsos ensinos, né? Como é que eles puderam ter sido tão insensatos e tão fascinados, ignoraram as ameaças doutrinárias e aceitaram ali, né, qualquer pregação sem se preocupar com o conteúdo. Não é verdade, professor? Exatamente. Eles começaram bem e terminaram mal, né? Quer dizer, eles estavam numa situação que eles estavam mal, porque eles receberam a mensagem pelo Espírito, com um homem que de fato testemunhava o Evangelho, que foi judeu e foi salvo pela graça, e eles trocaram isso pela carne. Quando a Bíblia fala pela carne, é pelo mérito, né? Porque a importância da lei, ela realmente ela mostra a perfeição de Deus, mas ela ao mesmo tempo revela a nossa incapacidade de cumpri-la. Então, uma pessoa que diz que cumpre a lei, ela imediatamente ela está movida pela hipocrisia, porque ela vai estar mentindo. Então, aqueles judaizantes, por mais que eles acreditassem no que diziam, eles estavam mentindo para os gálatas, falando que era possível eles cumprirem a lei. E eles receberam pelo Espírito, e eu repito que eles receberam milagres de Deus. Isso. Para você ver como é fácil a gente trocar, às vezes, coisas que Deus nos deu por coisas que não traz resultado. Seitas que existem hoje que não tem nada de Deus, não tem a presença de Deus, mas só porque falou como a irmã Heloísa falou agora, só porque usou uma oratória arrumadinha,
a pessoa deixou o que era de precioso para seguir uma seita. No caso deles, os judaizantes eram preparados, zelosos como Paulo. Então eles trocaram aquela mensagem de salvação, trocaram aquela mensagem de libertação e as experiências que está registrado que eles tiveram. É por isso que Paulo cobrou. Paulo não falou como se fosse, Paulo trouxe a responsabilidade. É vocês que têm que decidir, é vocês que têm que voltar. A responsabilidade é de vocês. Paulo, ele trouxe a responsabilidade, porque eles já receberam tudo. Não era mais Deus que tinha que fazer mais nada pelos Gálatas, era eles que tinham que voltar ao que eles receberam e deixar de fora o ensinamento dos judaizantes. Era essa a mensagem, firme desse jeito. Então, a carne, quando fala da carne, é isso aqui. Essa carne aqui, se você for esperar da lei, ela só tem ira. A ira de Deus Exatamente. sobre nós, a condenação. Quando eu coloco a minha fé na salvação, em Cristo, o que acontece? Eu sou justificado. A palavra de Deus diz que foi imputado a Abraão, como a gente vai falar mais na frente, justiça. Mas não foi porque Abraão era perfeito, era porque Abraão é o pai da fé. Ele cria, ele creu na promessa. Então, quem crê no evangelho é tornado justo. Foi isso que os Gálatas receberam. Então, por isso que aqui tem até um trecho, o subtópico 2 que fala: começando certo e terminando errado. Foi o que eles fizeram, os Gálatas. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Como é que eles poderiam agora, é o que Paulo estava perguntando, como é que eles acharem, né, que poderiam começar pelo Espírito e amadurecerem na fé através das obras, né, como os judaizantes agora estavam pregando para eles. E aí Paulo ele dá duas evidências aqui de que mostrando para eles que eles de fato haviam recebido a salvação pela fé em Cristo Jesus, sem ser por intermédio de obras. Porque quando ele diz e fala sobre o Espírito, então o selo do Espírito, o fato deles terem recebido o Espírito, já era uma evidência de salvação pela fé em Cristo Jesus. E a outra evidência que Paulo fala é a respeito do sofrimento, que eles estavam agora fazendo com que fosse em vão os sofrimentos que eles passaram pela fé em Cristo Jesus, por causa do Evangelho, né? Por serem cristãos. Aí Paulo ele retoma, né, a perseguição que ele sofreu com Barnabé ali na região da Galácia, assim, na sua primeira viagem missionária. E aí Paulo disse para esses crentes da Galácia que eles, como novos crentes, sofreriam, sim, por causa do evangelho. E agora eles estavam querendo tornar vão, né? Vã quer dizer tornar vã a esses sofrimentos. Então, Paulo, ele traz essas evidências para mostrar a eles que eles não foram salvos por obras, não precisava circuncidar, não precisava seguir as leis, que inclusive, professor de jovem, você pode dizer que as igrejas da Galácia, que eram compostas por gentios, eles não seguiam as leis mosaicas. Por serem gentios, eles não tinham ali as leis mosaicas para seguirem. Tá entendendo? E agora, por causa de falsa pregação, de falsa doutrina, eles agora estavam querendo ser circuncidados e seguir à risca, né, a lei para serem salvos. Então, por isso que Paulo ele fala de forma tão incisiva, né, e direta para esses crentes da Galácia. Amém? Esse foi o nosso primeiro ponto, né, que nós relatamos. E o nosso segundo ponto, professor de jovem, é sobre o crente Abraão. E aí eu quero que o professor Caleb ele já introduza, né, esse ponto número 2. É importante. Por que Paulo utilizou a figura de Abraão, né? Porque os judeus eles têm muito esse apego, eles exaltam muito a lei, as tradições, Moisés, né? E Abraão, né? Eu sou filho de Abraão, falava muito isso sobre a questão de Abraão. E Paulo trouxe isso exatamente para criar uma linha do tempo.
para mostrar que Abraão, ele é o pai da fé. Ele veio antes da lei. Então, quando Deus chamou Abraão, não existia a lei e nem as tradições. Então, Paulo falou: não, meu amigo, não foi. Abraão não é o pai da circuncisão, Abraão não é o pai das tradições judaicas, Abraão é o pai da fé. Como a mensagem, como se trouxesse isso. Então, antes, a mensagem da palavra de Deus sempre foi a salvação pela fé e sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. A lei não veio ao homem, ao mundo, para salvar. Não é essa a missão da lei. É tanto que a palavra de Deus fala que a lei, ela revela o pecado. Se não houvesse a lei, não haveria o pecado, porque a lei denuncia o pecado. Então, Abraão foi usado por Paulo até para trazer o argumento da antiga aliança. Para trazer o argumento da antiga aliança de que a salvação já era também para todos e que era pela fé. Abraão, ele foi, como eu já antecipei, ele foi justificado pela fé. Você pode ver na ala dos heróis da fé, em Hebreus 11, né? Que fala aquela famosa nuvem de testemunhas. Por que eles são chamados de nuvens de testemunhas? Que você pode até trazer na sala de aula isso. Mostrar aquelas pessoas que fizeram algo para Deus pela fé. Qual foi a Exatamente. obra da lei que Raabe cumpriu para que ela fosse considerada justa pela fé? Ela simplesmente creu que o nosso Deus é imbatível. Ela falou: eu vou logo conservar minha vida aqui, eu vou guardar esses espias aqui, porque eu sei o Deus a quem ele serve, e é esse Deus que eu quero servir, eu quero logo que ele me proteja. Ela creu no Deus de Israel. Ela não cumpriu lei, ela não participou de nenhuma festa judaica, ela creu. Porque a salvação sempre foi pela fé. E quando o apóstolo Paulo trouxe essa mensagem, foi exatamente para trazer isso. A antiga aliança, antes de haver a lei, a salvação ela tem que ser pela fé. Você é justo crendo em Deus, nas suas promessas e, no caso do apóstolo Paulo, nessa ocasião, no sacrifício de Cristo. Porque antes de Cristo não tinha ainda acontecido esse fato. Mas depois de Cristo, a salvação vem ao crer que Jesus morreu, pagou o preço e cumpriu a lei para que nós fôssemos salvos. Se você não crê, é por isso que aí no mundo tem muitas pessoas que falam que gostam de Jesus. Ah, Jesus fala coisas bonitas, mas não é assim que Deus quer que a gente crê em Jesus. Será que você crê que Jesus ele morreu para salvar a humanidade? É essa a pergunta. E tem muitos irmãos que às vezes eles não sabem, não falam isso. A mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo, ela só é válida, ela só é considerada boa nova, que era o que Paulo estava trazendo, só é considerado boa nova se falar do sacrifício de Cristo. Ok? A lei, ela traz para você o quê? A lei, ela traz para você o que você tem que fazer. As boas novas, ela traz. Já foi tudo feito. Basta só você crer. Exatamente. E aí, nesse contexto, né, que Paulo, ele agora traz o argumento de Abraão, citando Abraão, porque a heresia que estava circulando naquela época era o quê? Que os descendentes físicos de Abraão, circuncidados pela lei, ok? Esses é que eram os verdadeiros justificados diante de Deus. É como se hoje, no nosso contexto, no nosso dia a dia, é como se um verdadeiro crente ou um verdadeiro cristão, ou aquele que é salvo, aquele que é justificado mesmo diante de Deus, é aquele que cumpre todas as agendas da igreja. Esse é o verdadeiro. Isso é uma heresia. Né? Por quê? Porque ninguém é justificado por mérito humano. Ninguém é justificado por mais que faça obras e que sejam louváveis essas obras e que sejam intrínsecas a quem é salvo em Cristo, mas a obra, a atividade, a atitude não salva ninguém. Quem salva é a sua fé em Cristo Jesus. E aí era isso que Paulo estava refutando, né? Que ao refutar ali aquele falso ensino, Paulo argumenta que a promessa não foi dada aos filhos naturais de Abraão e que agora eles estariam ali obrigados, né, a cumprir toda a lei.
mas a promessa foi dada a quem? Aos filhos espirituais, tanto judeus quanto gentios, em todo o planeta Terra, certo? Esses sim, se tiverem uma fé semelhante à de Abraão, serão justificados por esta fé em Cristo Jesus. E aí nós vemos o quê? Que Abraão, ele foi justificado pela fé. Nós vemos também que os que creem em Cristo são filhos e herdeiros da promessa feita a Abraão, e todos os que são das obras da lei estão sob maldição. É isso que Paulo está dizendo. Por quê, irmã Heloísa? Porque Abraão, ele foi justificado pela fé. Nós vemos isso aí em Romanos também, né? Tem outras passagens, mas nós vemos isso aí em Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, que Paulo esclarece que Abraão foi justificado não por obras, ok? Mas pela fé, muitos anos antes, como o professor Caleb já falou, muitos anos antes da lei ser estabelecida. Nós vemos aí que quando Abraão foi justificado pela fé, nem havia lei. Em Gênesis, capítulo 17, nós vemos aí que a circuncisão, ela foi estabelecida, ok? Mas a lei veio muitos anos depois, através de quem? Através de Moisés, ok? Então isso refuta a argumentação deles que para ser justificado tinha que ser circuncidado de acordo com a lei. Aí estava o quê? A prova, o argumento irrefutável de que Abraão, antes da lei, foi justificado, certo? Aí vale lembrar o quê? Que Abraão, ele simplesmente creu, né, no testemunho de Deus a respeito de quê? A respeito da semente vindoura, né? E da sua fé, que ali foi reconhecida, e como resultado, o que aconteceu? Deus o justificou. Essa foi a fé de Abraão. Porque Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Benditas em quem? Em Jesus, a semente. É essa fé que Abraão ele teve. Por isso ele foi justificado, porque Deus prometeu que daria uma descendência numerosa para Abraão, ok? E através dessa descendência viria a semente, que é Jesus Cristo de Nazaré, ao qual nós somos salvos, né? Pela graça em Cristo Jesus. E aí você traz como curiosidade, né, para os seus alunos, Abraão, ele é pai de duas nações, né? Que nações? O Israel, que veio através de quem? De Isaac. E os árabes, né? Que veio através de Ismael. Os dois são filhos de Abraão. E por isso que até hoje há essa guerra entre Israel e o mundo árabe, né? Mas justamente essa guerra já veio dos primórdios, né? Dos tempos. Então, os falsos pregadores apontaram para Abraão como o pai dos judeus, né? Como exemplo, e Paulo fez a mesma coisa, porém enfatizando que ele é o pai dos que creem. Como Abraão. Como é que Abraão foi salvo? Como é que Abraão foi salvo? Pela fé. Pela fé. E isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Né? E aí, para terminar minha participação, Romanos 4 diz: portanto, todos os que confiam em Cristo para a sua justificação são filhos e herdeiros da promessa dada a Abraão. Ô, glória! Amém?
Só um acréscimozinho nessa questão de Abraão, é que também a palavra imputada, que é uma palavra usada muito no direito, né? A questão, Verdade. imputável, inimputável. É, na Bíblia Shed mostra como se fosse essa palavra, ela tem um sentido de calculado. Foi imputado, foi calculado. É tipo assim, né? A forma que você pode interpretar é tipo assim, nós somos todos, todo ser humano é reprovado diante de Deus, né? Tava É, todo mundo reprovado. Mas aí quando você crê na mensagem do evangelho, aí é como se fosse calculado, você falou, eu criei. Aí, então aquilo que faltava, eu recebi e fiquei como aprovado. Ou seja, eu sou considerado justo, aprovado diante de Deus, porque eu usei aquela pontuação da salvação, que é crer no sacrifício de Cristo. Porque se fosse pela carne e pelas obras, eu jamais conseguiria. Aí você tem uma tabelinha, você pode fazer uma tabelinha comparando, fazendo um resumo de lei e evangelho, né? A lei, exatamente. a lei, ela, por exemplo, a lei, qual é a base da lei? Você pode colocar obras humanas. E qual é a base do evangelho? Fé em Cristo crucificado, tá? Não é só assim, Jesus não é para ser consultado simplesmente como um sábio, não. Foi sacrifício e foi salvação. Recompensa. Qual foi a recompensa da lei, gente? Maldição. E Paulo fala assim: é muito forte, mas a lei é tirou Jesus da nossa vida, a lei ela é maldição. Porque ela vai ser condenação para a gente, porque a gente não cumpre a lei. Aí assim, e Exatamente. qual é a recompensa do evangelho? Bênção pela graça. E outra coisa, o agente da lei, a carne, ok? O esforço. Com Deus não vai mérito, nós não temos mérito nenhum. E qual é do evangelho? O espírito, ou seja, dom. Salvação, evangelho é dom. E o resultado disso, da lei? Escravidão. E da graça, das boas novas, liberdade. Você pode fazer essa coluna comparando aí, para ficar no coração de cada um. E é uma ótima didática, né, para o professor trazer essa tabela, irmãos, comparativa, porque vai enraizar, de fato, o assunto. Quanto mais vocês levarem coisas visuais, né, para que os alunos eles enraizem esses assuntos, é de melhor proveito, ok? Então, nós já comentamos o tópico 1, tópico 2, e agora nós vamos finalizar, né, com o nosso tópico 3, que tem como título A Fé como Fonte de Vida. E aqui, meus amados, nós vamos ver uma frase, né, que está mencionada em alguns locais da Bíblia Sagrada. Que frase é essa? O justo viverá pela fé. E aí nós vemos que o comentarista da lição ele faz essa referência, né? E Paulo também traz essa referência de Abacuque, do profeta, né? Abacuque, que viveu ali nas décadas finais do Reino do Sul, ali em Judá. Abacuque, ele presenciou o surgimento de dos maiores impérios de todas as épocas, que foi o Império Babilônico. E Abacuque presenciou ali, no reino de Judá, a corrupção moral, né, a apostasia, o abandono dos princípios morais de Deus, o abandono da fé, a violência estampada, né, nas ruas, a corrupção econômica, corrupção política, corrupção moral, corrupção espiritual. Então, Judá ali estava vivendo uma grande crise, né? E então, Abacuque, ele pergunta na sua oração a Deus por que é que Deus estava demorando em agir contra aquele mal que estava ocorrendo, né? E aí Deus responde que a justiça dele viria no tempo certo e que enquanto o ímpio se exalta, o justo viverá pela sua fé, ou seja, pela sua confiança
e fidelidade a Deus, mesmo sem ver a justiça imediatamente. Deus estava dizendo ali, nas entrelinhas, né? Que mesmo diante da destruição, mesmo diante da corrupção, mesmo diante da injustiça, mesmo diante, né, de apostasia, de corrupção, de violência, de imoralidade, mesmo diante de tudo isso, o que é que Deus estava dizendo? Como justo, como Deus é justo, ele disse: confie, porque o justo não depende das circunstâncias. Ela depende de quê? Da fé. Era isso que Deus estava dizendo. O cristão não vive pelo que vê. O cristão não vive pelas circunstâncias do dia a dia, né? Pelas más previsões, pelas más notícias. Né? O cristão não vive disso. O cristão vive pela fé, certo? Eu costumo dizer que cristão não está em crise, ele está em Cristo. Então, independente, né, da crise nacional ou crise familiar, certo? Ou alguma crise de identidade sua individual, independente do que for, o justo não é movido pelo que vê, nem pelo que está presenciando ou vivendo, mas sim pela fé. E aí nós temos dois, como é que se diz, conceitos de fé. Nós temos a fé salvífica, em que Paulo está falando aqui, que é justamente a justificação pela fé, mas nós também podemos falar da fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, eu não estou vendo, mas pela fé, pelos olhos da fé, eu acredito. Inclusive, a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus se faz necessário crer, acreditar que ele existe. Então, tudo, meu querido, está baseado em quê? Na fé. Tudo na nossa vida, inclusive começando pela salvação, é pela fé. E a nossa vida é movida pelo quê? Pela fé. Não é, professor Caleb? E Paulo é interessante como Paulo traz, né, um contexto do profeta Abacuque, né? Como a irmã Luísa já explanou, não vou nem repetir, está muito bem explicado. Aí, então, o que acontece? Como traz também, é lógico que a primeira mensagem é a salvação, mas como também na nossa vida diária a gente pode colocar essa mensagem. Ali tem jovem ali que pode aparecer desempregado, pode aparecer com um pai que não é crente, tem que ter alguém que não é, que está enfermo, e essa mensagem, o justo vive pela fé. Deus ele não usa só você quando você está no culto, não. Ali quando você está ministrando a aula, o Espírito Santo Deus põe a palavra na sua boca e você entrega essa mensagem para que ele entenda que ele não está só. Eu sei que é difícil, né? É difícil passar por tudo isso. Paulo pegou essa mensagem de tribulação, porque realmente, irmão, e hoje no Brasil a gente está vendo isso, né? Vendo muitas vezes o injusto prevalecendo e os justos sofrendo, mas faz parte. Até para que a gente lembre disso, dessa mensagem, que o justo vive da fé. É pela fé que nós vivemos, crendo que Deus ele está no controle de tudo, tá certo? E Paulo trouxe essa mensagem. Não tem como trocar. Não tem como trocar. E a irmã Luísa citou rapidamente aí sobre coisas que às vezes até pode vir na igreja. Regras, né? Assim, eu não gosto nem de usar essa palavra religiosidade, porque às vezes a pessoa confunde piedade com religiosidade. E a gente precisa ser disciplinado, mas é no sentido de regras para a salvação. Se você não fizer isso, isso e isso, você não vai ser salvo. Aí a gente fala, mas a gente, irmã Heloísa, não temos judaizantes aqui, mas tem alguns parecidos, que pode querer trazer para você esse fardo. E aí você fala, não tem mais jeito para mim, eu não serei salvo. Você precisa crer que Jesus salvou sua vida. Ele te mudou, né? Ele transformou. É só você lembrar, fazer como está escrito em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você precisa lembrar o que Deus fez. Os Gálatas esqueceram. Por isso, se deixou levar por falsas doutrinas, entendeu? Sempre uma pessoa, quando cai numa heresia, porque ela esqueceu do que Deus fez na vida dela. Então, o segredo aqui dessa mensagem é justificado pela fé, ok?
E nós, em tudo que fizermos, se a gente não agir por fé, a gente não agrada a Deus. Não tem como agradar a Deus se não agir por fé. Exatamente. E aí, Paulo, ele traz, né, irmão, essa referência a Abacuque, para quê? Dentre tantas outras coisas, para dizer que desde o Antigo Testamento já existia, meu filho, salvação. Não pela lei, mas pela fé. Então, já no Antigo Testamento, as pessoas estavam sendo justificadas e salvas, né, pela fé. E aí, essa expressão, o justo vive ou viverá pela fé, nós vemos que é repetida, né, aqui em Gálatas 3:11 e em Hebreus 10:38. Tudo isso para quê, meu filho, que está sendo repetido? Para que nós aprendamos que devemos confiar em Deus, mesmo quando tudo parecer injusto, que a fé é dada para o dia bom e para o dia mau, né? Que não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Cristo. E que o Evangelho revela a justiça de Deus, que é recebida pela fé. E, por fim, que nós devemos perseverar nesta fé, né, até o fim. Porque quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ou para levar a sua igreja, ou na sua segunda vinda, Jesus vai fazer uma pergunta: será que eu ainda encontrarei fé sobre a terra? Então é necessário perseverar até o fim, não é uma fé momentânea. A fé que Deus tem para nós não é uma fé momentânea, né? Uma fé circunstancial, uma fé passageira, mas uma fé perseverante, uma fé que traz esperança, uma fé que traz paciência, né? É essa fé que Paulo está defendendo e que a Bíblia defende, que nós precisamos perseverar até o fim de todas as coisas. Aquele que não permanecer, né? Assim, É, irmão, a gente só consegue permanecer na palavra de Deus se a gente tiver fé, né? Porque a lei já chega ali condenando. Mas o problema de muitas pessoas hoje é porque elas não, elas são o que eu observo e que a gente pode trazer é que as pessoas são muito inconstantes, né? Elas desistem muito fácil do evangelho por qualquer novidade, entendeu? E era a característica dos Gálatas, eles foram inconstantes no que aprenderam. Então nós só precisamos firmar e guardar aquilo que a gente aprendeu, tá certo? Ah, errei. Deus te perdoe, irmão, se arrependa e persevera, porque o caminho é esse, não existe outro, tá certo? Constância. Para ter constância, você precisa crer que Deus ele é misericordioso, tá certo? E Deus ele tem misericórdia para quem usa de misericórdia. é Então você tem que verdade. entender o seguinte, que a salvação vai ser pela graça e é por meio da misericórdia. Então lembre que nosso Deus é um Deus misericordioso. Se você perseverar, Deus vai lhe aperfeiçoando e lhe fazendo uma pessoa cada vez mais preparada, ok? Amém. Glória a Deus, né? Chegamos ao fim, meu amado professor, desta lição, né? E a mensagem que nós deixamos é para que você repasse para os seus jovens serem perseverantes, né? Até o fim. E assim receberemos o que? A coroa da vida, que está preparada para todos aqueles que pela fé, né, reconheceram e aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e único Salvador. Deus abençoe a sua vida, que nós possamos aí nos encontrar em mais uma aula e que a sua aula, meu querido professor, seja abençoada, que Deus faça prosperar, que Deus dê o crescimento da sua classe dominical. Não esqueça de orar pelos seus jovens, né, para que Deus guarde, para que Deus prospere, para que Deus os firme na presença e que sua classe venha prosperar em nome de Jesus. A paz do Senhor e professor Caleb também já pode estar finalizando. Pai do Senhor, meus irmãos, é sempre um prazer estar aqui meditando na palavra de Deus, lembrando do que Deus tem para nós.
Leve essa mensagem de liberdade, porque tem muito crente na nossa igreja que ainda não tem noção disso. Leve essa mensagem de que ele é livre em Cristo, não livre para pecar. Ele não há condenação. É a mensagem de Romanos 8, não há mais condenação. Leva essa mensagem que nem todo mundo ainda tem essa maturidade, mesmo na igreja, mesmo participando de conjunto, ainda leva um fardo nas costas, como se estivesse servindo uma lei. Então, explique direitinho essa questão da fé. A salvação é pela fé e ele não vai ser, ele já é livre em Cristo Jesus. É essa a mensagem. Amém. Glória a Deus. Deus Sim, Senhor. abençoe sua vida, sua casa, sua família e até a próxima, em nome de Jesus.